Queridos irmãos e irmãs, famílias que rezam conosco, aqueles que dos seus lares também acompanham a liturgia da Santa Missa nesse terceiro domingo do tempo comum. Hoje o Senhor vem falar a nós, na primeira leitura, através da profecia de Jonas. Veja, o profeta é aquele que recebe de Deus uma missão e fala aquilo que Deus pede que ele fale. O profeta é assim, ele é o mensageiro de Deus, e ele é enviado por Deus a uma determinada comunidade para dizer e falar àquele povo, àquela comunidade, aquilo que Deus quer que aquele povo, aquela comunidade ouça. A missão de Jonas é ir até Nínive, uma imensa cidade, Diz que precisava 3 dias para atravessar a cidade de Nínive. Imagine o tamanho que não era essa cidade. E o que o profeta, o que Jonas deve dizer a esta grande cidade? Era grande também no pecado, Nínive estava mergulhada na imoralidade. Virou as costas para Deus, Então Jonas é enviado. Eu sempre digo, Deus é como um bom pai e uma boa mãe. Primeiro alerta, fala uma vez, fala 2, fala 3. No meu tempo se falava pouco e se batia muito. Não precisa bater, Eu apanhei muito. Primeiro eu apanhava, depois ia saber o que tinha feito de errado. Era assim que funcionava, Hoje não é mais, hoje se dialoga, Primeiro o pau comia, depois a gente ia saber o porquê que estava apanhando, faz isso, faz aquilo, senão, não é assim? Meio que quase que no castigo, se você não fizer a coisa certa, você vai, mais ou menos Nínive, Jonas vai dizer, olha, o Senhor disse, se ainda 40 dias, a paciência parece que ela tem um tempo, às vezes na vida a gente mesmo fala, quanta paciência tem que ter com essa pessoa, Parece que uma vida inteira de paciência. Então Nínive diz, ainda 40 dias, se vocês não se converterem. Isso é o profeta que está falando, não é que ele sonhou na noite anterior, não. Deus, diz aqui, a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez, mandou levantar, põe-se a caminho e vai até a grande cidade de Nínive, e anuncie a Nínive e aos ninivitas o que eles devem fazer. Se dentro de 40 dias Nínive não se converter, eu vou destruir Nínive. E os ninivitas acreditaram em Deus, Aceitaram fazer jejum, se vestiram de sacos, desde o superior até o inferior. Diz que até os animais entraram também, E veja aqui, vendo Deus as obras de conversão, e que os ninivitas se afastaram do mau caminho, que ouviram o profeta, começaram a se converter. Vendo isso, compadeceu-se do mal, suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer e não fez. Então, meus irmãos e irmãs, o Senhor hoje Ele continua nos chamando, Nós todos precisamos também de conversão. Toda a nossa vida, do nascer ao morrer, é um constante ato de conversão. Cada dia nós muitas vezes estamos mergulhados nos nossos vícios, nos nossos caprichos. Nem sempre a gente faz aquilo que agrade a Deus, Muitas vezes as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa maneira de ser não é agradável a Deus. Por isso que Deus sempre nos chama, nos convida, nos exorta como um bom pai, tem paciência e está sempre nos chamando à conversão. Então a palavra conversão, ela vai estar sempre soando aos nossos ouvidos, no sentido que cada dia a gente deve melhorar, porque dentro de nós existe
a tendência ao mal, né? A nossa natureza humana, ela também está propensa a seguir e fazer aquilo que às vezes não agrada nem a nós mesmos. Lembra São Paulo, né? Ele chega no momento, o dilema da vida, e diz: eu não entendo aquilo que se passa comigo. O mal que eu não gostaria de fazer, eu faço. E o bem que eu gostaria de fazer, eu não faço. E ele entende que dentro de cada um de nós é o pecado, né? As duas forças que nos atraem, o bem e o mal. Aquela que vence e aquela que eu alimento. Se é o bem, vai ser o bem, se é o mal, é o mal. Não é assim na vida nossa? Se a pessoa tem um vício e ela sustenta, alimenta o vício, me parece que é o vício que vence. Sim ou não? Parece que em qualquer lugar do mundo é assim. Se a gente tem uma tendência, um vício, e fortalece, alimenta, sustenta, é como 2 mais 2 faz 4. Não tem como não ser assim, né? Então, por isso que a conversão é fazer o caminho contrário, né? Isso exige esforço, sacrifício, renúncia, paciência, penitência, jejum, e também é lógico, além da nossa iniciativa, é a graça de Deus que deve nos sustentar, nos alimentar, senão sozinho a gente não consegue. Então, a primeira leitura, Jonas tem essa missão, vai até essa cidade que estava mergulhada nos vícios, no pecado, não estava agradando a Deus, na imoralidade. Recebeu um alerta, uma advertência: olha, vocês têm 40 dias, se vocês não se converterem, é Deus falando pela boca do profeta, a cidade de Nínive será toda ela destruída. E eles acreditaram, se converteram, desvendo Deus as boas obras que o povo levou a sério, acreditou, retirou, suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não fez. No Evangelho nós temos aqui João Batista, né, o grande profeta. Deus sempre falou pelos seus profetas. Desde o início da humanidade, Deus se fez ouvir pelos grandes profetas, pelos apóstolos, como hoje. Deus continua se comunicando, Deus continua te chamando, me chamando, nos chamando, através dos legítimos pastores, que é a sua igreja, né? Os sacerdotes, os ministros ordenados, né? Através da palavra de Deus. Deus, quanta coisa bonita que nós ouvimos hoje. Não fui eu que escrevi, é a palavra de Deus, é Deus que está falando com você, comigo, através da sagrada liturgia, né? Através das leituras que nós ouvimos, que deve entrar pelos ouvidos, descer no nosso coração, ir na nossa inteligência e movê-la, para que a gente possa, olhando as nossas falhas, nossos vícios que todos nós temos, começando por aquele que vos fala, né? Precisamos sempre trilhar o caminho da conversão. Isso exige renúncia e também muita humildade em reconhecer as nossas falhas. Então vamos pedir ao Senhor, assim como na primeira leitura Ele falou através do profeta Jonas, que foi e falou, e o povo levou a sério, acreditou no profeta, e a ira de Deus, a mão pesada de Deus, que estava ameaçando aquela comunidade, aquela grande cidade, Nínive, suspendeu porque eles se converteram. Então que nós também, com a graça de Deus e o nosso esforço, é muito importante, né? Santo Agostinho sempre dizia que a graça de Deus supõe a natureza humana. Deus não faz nada por você e por mim se eu não colaborar. É preciso colaborar a graça de Deus, se abrir, fazer a nossa parte, né? A graça de Deus exige a natureza humana, o meu esforço, o teu esforço. É preciso acreditar, é preciso levar a sério, né, a nossa vida, com a graça dele e o empenho e a luta pessoal de cada um de nós. Então que tanto a primeira leitura quanto no Evangelho, João Batista, que chama o povo, né, convertei-vos e crede no Evangelho. João Batista pregou a conversão. Então a humanidade desde o seu início
mergulhada no pecado, no seu orgulho. Até hoje, Deus continua nos chamando a nos converter. Então, todas as vezes que nós rezamos, todas as vezes que nós dobramos o joelho, quando nós vamos à missa, comungamos, ouvimos a palavra de Deus, nos alimentamos do sacramento, é a graça de Deus que vai vencendo. São as virtudes que nós vamos fortalecendo. Mas se nós fizermos o contrário, se nós nos afastamos de Deus, se nós viramos as costas a Deus, se nós não vamos à missa, se nós não comungamos, se nós não fazemos boas obras, caridade, se a gente não dobra o joelho e não reza, aí é o mal que vence, né? As duas forças que estão dentro de cada um de nós, o bem e o mal, e as duas nos chamam, nos puxam, nos atraem. É preciso nos fortalecer, estarmos amparados com Deus, sempre com Ele, né? Na sua igreja, nos alimentando, ouvindo sua palavra, na Eucaristia e nas tantas coisas boas, as boas obras que cada um de nós podemos fazer. Então que o Senhor nos abençoe esse novo ano também, que hoje estamos iniciando, que ele seja assim muito repleto das bênçãos da graça de Deus, as nossas famílias, nossas crianças, os nossos casais, hoje de uma maneira especial também pelo seu Roberto e dona Nádia Viepinche, familiares que aqui vieram para louvar, agradecer a Deus pelo dom da vida e também por 45 anos de vida matrimonial. Parabéns e que Deus abençoe vocês e abençoando vocês, o matrimônio, todas as famílias, os casais, todos aqueles que se uniram pelo sacramento do matrimônio. Louvado